Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, porque a nossa Páscoa é Cristo, que foi sacrificado por nós. 1 Coríntios 5, verso 7. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, lançando fora a velha massa dos rudimentos inúteis, das correntes dos sacrifícios da lei e das tradições religiosas, vivendo Jesus Cristo, não em carne, mas em espírito e em verdade, como Ele é Jesus Cristo, o ressuscitado. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Seu amigo, Pastor Sandro Diniz, e a palavra de Deus para a sua vida. Senhor Jesus, que esse ensinamento de hoje ilumine a mente de cada abençoado que está aqui nessa manhã, como também o coração desse teu filho, Senhor. Que esta palavra, a palavra da tua graça, esteja sempre no coração desse homem, no coração dessa mulher, Senhor, em nome de Jesus. Pois dela, Senhor, todos nós que estamos aqui necessitamos, para ter sabedoria, o conhecimento profundo da tua santa vontade, como também consolo, paz em nosso coração e certeza que o Senhor é conosco. Obrigado, Deus, por mais uma vez que o Senhor nos alimenta e através da tua palavra nos dá testemunho que somos mais que vencedores e filhos amados para todos sempre. Diga: o meu Jesus está vivo e a sua palavra também dentro de mim. Portanto, eu louvo a Ele com minhas palmas, porque Ele vive para todos sempre. Amém. Quantos aqui necessitam da palavra de Deus? Diga: eu. O assunto que vamos falar hoje chama-se Jesus venceu a morte. É o tema de hoje, anote. Jesus venceu a morte. Hoje nós vamos meditar nesta verdade, através de vários versos bíblicos, que traz uma somatória de conhecimentos que Cristo, o Senhor Jesus Cristo, está vivo e bem vivo há mais de 2000 anos atrás. Amém? E Deus quer que você, através desse ensino de hoje, aprenda a se esvaziar de tudo aquilo que a religião te ensinou um dia. Tudo, totalmente. Diga: eu recebo essa palavra. Porque, primeiro, ele não é mais o Jesus judeu. Você que segue a Jesus faz bem, muito bem. Mas ele não é mais o judeu. Ele é Espírito e verdade, o ressuscitado, o que está vivo. E nem tampouco ele é um Jesus crucificado, com o coração para fora, como muitas pessoas acreditam que seja. Não é verdade?
No passado, talvez você teve um Jesus desse, com o coração para fora. Quem já teve um Jesus assim? Levante a sua mão. E há muita gente que acredita que Jesus é daquele jeito, como também há muitas pessoas que acreditam que Jesus ainda é o Jesus carne, o Jesus judeu. E ele não é mais o Jesus judeu, ele é Espírito. Glória a Deus. Então ele não é nenhum e nem outro, nem o segundo a carne, e nem com o coração para fora, e nem é pão, e nem suco de uva, como muita gente pensa, que o nosso Jesus é algo físico, e que através daquele pão, daquele suquinho de uva, a pessoa recebe a presença de Jesus. Assim a religião tem ensinado aí fora, que Jesus é dessa maneira: carne, crucificado, ou de repente um pedaço de pão. E Deus essa manhã quer que você coloque no lugar dos conceitos religiosos a verdade do Evangelho de Cristo ressuscitado na tua vida. Deus quer que o povo da graça tenha a verdade do Cristo ressuscitado, e não o Jesus morto, ou de repente o Jesus de pau, de pedra, de gesso ou pedaço de pão. Deus não quer isso para a sua vida. E a primeira evidência acerca desse assunto está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso 4. Abra a sua Bíblia. Diga: Jesus venceu a morte. E se ele venceu a morte, ele deixou de ser Jesus judeu. Sim ou não? Se ele venceu a morte, ele não é mais aquele homem pendurado na cruz. Se ele venceu a morte, ele não é um pedaço de pão. Ele é Espírito. Espírito e verdade. O ressuscitado que vive dentro de nós. E essa verdade está descrita na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso 4. Vamos lá. Assim diz o Evangelho: porque de fato foi crucificado em fraqueza, contudo, grife, vive pelo poder de quem? De Deus. Como está o nosso Senhor Jesus, igreja? Vivo. Diga, e bem vivo. Pelo poder de quem? Do homem? De Deus. Prosseguindo aqui a narrativa: contudo vive pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas vivemos com ele para vós outros, pelo poder de quem? De Deus. Então, Jesus tem vida, está vivo pelo poder de Deus, e assim nós também vivemos pelo poder do mesmo Deus. Você está de pé, você está tendo a possibilidade de superar o que você está superando, você superou o que você superou por causa do poder de Deus que está dentro de você. Se não fosse a vida de Cristo, o poder de Deus, você não teria saído da depressão, você não teria saído do choro que você estava, você não teria saído, ou melhor, superado essa adversidade toda que você enfrentou há um tempo atrás. Você está de pé por causa do poder de Deus. E esse mesmo poder nos ensina que o nosso Jesus não está morto, ele está vivo. Diga, e bem vivo. E todos têm que respeitar esta posição de Cristo. Cristo está vivo. Uma coisa muito importante eu quero falar aqui. Tem muita gente que diz crer que Jesus ressuscitou. Até canta hinos, e nesse hino, letras que fala que Jesus ressuscitou, mas na prática não vive a experiência daquilo que fala. Há muitas catedrais, muitas igrejas, muitas paróquias que diz crer em Jesus ressuscitado, porém ainda mantém ele pregado na cruz. Sim ou não? Como
que pode uma coisa dessa? Fala que crê que ele ressuscitou, porém ainda mantém ele pregado na cruz. A Igreja Católica é um exemplo disso. Hoje mesmo a Igreja Católica, como muitas outras, estão afirmando: Jesus ressuscitou, porém na prática não vive a experiência do que fala. Nós somos um povo escolhido para, na prática, viver a experiência daquilo que falamos. Porque aquilo que você fala é aquilo que você crê. Como também tem muita gente que diz acreditar em Deus, mas na prática não vive a experiência daquilo que fala. Até diz que é da igreja, até evangeliza: eu sou cristã, eu sou cristão, eu congrego na igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. Mas na prática não vive a experiência daquilo que fala, porque não congrega, não busca preencher o coração com conhecimento. Eu amo a Jesus, mas na prática não vive a experiência daquilo que fala, porque quem ama demonstra o amor que sente. Como que pode você estar casado, dizer para o marido, você esposa, que ama o seu marido, se na prática você não vive a experiência daquilo que você fala? Você maltrata ele, você xinga ele, você faz tudo de ruim, menos o que é bom. Como que pode? Que tipo de amor é esse? No contexto espiritual, meu amado, aquilo que a gente fala, a gente precisa viver a experiência disso. Não pode ser da boca para fora. Tem gente que evangeliza e fala: olha, congregar é muito importante. Olha, congrega fulano, vai à igreja, busca a palavra de Deus para a tua vida. Mas na prática não vive a experiência daquilo que fala. Aconselha as pessoas o que é bom, mas não busca o que é bom para a sua vida. É hipócrita, isso é hipocrisia. E a Bíblia diz que Deus não se agrada com gente hipócrita. Não há valor nessa sua evangelização, porque mais cedo ou mais tarde aquela pessoa evangelizada por você vai perceber que você não tem interesse nenhum com as coisas de Deus. Você é papagaio, e Deus não quer papagaio no reino de Deus. Ele quer filhos convertidos à palavra dele. Convertidos. Você, mãe, que diz amar tanto teu filho, na prática você precisa viver a experiência disso que você fala. Dar amor para esse filho, atenção para esse filho, apoiar, ajudá-lo. Seja qual for a dificuldade que ele esteja enfrentando, o pai e a mãe devem estar sempre do lado dele, porque Deus está sempre do seu lado. Ele te abandonou alguma vez? Não. Então nós temos que ter no nosso coração o sentimento de Jesus, de não abandonar os nossos filhos, de não abandonar a nossa família, de não abandonar aquele que sofre. Mas tem defeito demais, aquilo é um pau que nasceu torto, aquela desgraça eu não quero mais saber não, pastor, eu não vou mais evangelizar, não vou falar mais de Jesus. Deus não desistiu de você, porque você também nasceu torto segundo a carne, você também é um pau torto, que Deus, de glória em glória, está consertando aqui dentro, através da palavra da graça. Se Deus tem usado de misericórdia, de compaixão contigo, tenha compaixão também com o semelhante. Abençoado, isso é reino de Deus. Isso é cristianismo. Não podemos viver um cristianismo da boca para fora, como também não podemos estar seguindo a um Jesus morto. O contexto aqui é vivermos para um Cristo vivo. E quando vivemos para um Cristo vivo, Ele nos ensina que tudo ao nosso derredor tem que começar a brilhar. Eu tenho que também viver no contexto da vida aquilo que eu falo, colocar em prática em nome de Jesus. Então a Bíblia, nessa primeira evidência, nos assegura, meu amado, que nós não podemos fazer da igreja, muita atenção, do templo, da obra de Deus, um velório, como muitas igrejas estão fazendo no dia de hoje. Atenção, pastores que estão me ouvindo, atenção, obreiros, atenção,
você ovelha do Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos fazer da casa de Deus, do templo, velório. Nesse momento, ou melhor, desde o início da semana, tem muitas igrejas que estão comemorando a morte de Jesus, fazendo do templo um velório. E você já percebeu que todo ano os crentes querem se segurar na alça do caixão? É um absurdo. A palavra do Senhor diz que Jesus está vivo pelo poder de Deus e o crente não. Temos que segurar na alça do caixão e carregar o defunto. E a palavra de Deus diz: não tem defunto, porque o nosso Cristo vive pelo poder de quem? De Deus. E tem igreja que não carrega o defunto uma vez por ano, não. É de 15 em 15 dias. É uma vez por semana, a cada 3 meses, estão ali comemorando a morte de Jesus através da chamada Santa Ceia. Em memória de Jesus, em memória do morto. Que morto? Eles cantam canções que dizem assim: o meu Jesus está vivo e derrotado jamais. Mas na prática não vive a experiência do que está cantando. Está vivo da boca para fora, mas na prática está ali, vivendo o luto, o velório. Nós não podemos ser crianças na fé. E Deus nos exorta nessa manhã. Deus quer que o seu povo cresça espiritualmente, amadureça. Não podemos mais comemorar um luto que não existe. Não podemos mais comemorar um luto que não existe. Deus não quer mais isto para a nossa vida. É pessoas colocando coroa de espinho na cabeça. Quando chega a Semana Santa, a chamada Semana Santa, porque para mim todo dia é santo, mas para alguns religiosos, durante o ano só tem uma Semana Santa, o resto é semana amaldiçoada. Só tem uma semana que é boa, o resto é tudo amaldiçoada. Para mim todo dia é santo, porque todo dia o meu Deus é chefe dos céus e da terra. Todo dia. Então é gente querendo colocar coroa de espinho na cabeça. São outros querendo comer pãozinho em memória do morto. E tem outros querendo carregar o quê? Uma cruz. A cruz é símbolo de maldição, como está descrito lá em Gálatas. Abra a sua Bíblia no capítulo 3, verso 13. Gálatas 3:13. Olha só. A cruz é símbolo de maldição, e o Evangelho nos alerta acerca disso. Gálatas capítulo 3, verso 13. Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Diga graças a Deus. Fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Então toda pessoa que for colocada em um madeiro se torna o quê? Maldito. É a pessoa que é maldita ou é a cruz que torna a pessoa maldita? A cruz. A cruz retrata sofrimento, dor. Ela servia no passado para penalizar os malfeitores. Lembra dos malfeitores que foram crucificados com Jesus? Então a cruz servia para isso. E Jesus, inocente, foi colocado no meio dos criminosos para ser crucificado também. E lá os malfeitores ficavam longas horas. E até um dia, 2, 3, até morrer. Não foi Jesus que inventou a cruz. Foi o Império Romano. Foi o Império Romano que inventou a cruz para punir com a morte na cruz os seus piores inimigos. Você já percebeu que aonde tem uma cruz, por trás dela está a morte? Quando passamos por um cemitério, o que é que vemos ali? Várias cruzes. E por trás de cada uma está o quê? A morte. É por isso que a cruz é símbolo de maldição. Há muito crente que diz: não, a cruz é algo sagrado, é o símbolo da vitória.
O símbolo da vitória foi Cristo ter ressuscitado pelo poder de Deus. Porque se não fosse Deus, o seu poder para ressuscitar Cristo, ele estaria até hoje na cruz pendurado lá. Então não foi a cruz que fez o milagre, e sim o Deus em Jesus. É por isso que aqui não temos a tal da cruz, nem vazia e nem com Jesus. Porque tem igreja que diz que vazia é sinônimo de bênção, é cristianismo. Agora, se colocasse Jesus, não, aí está errado. Seja ela vazia ou não, é símbolo de maldição do mesmo jeito. É por isso que aqui não tem a tal da cruz, e nem a tal da oração aos pés da cruz. Nós temos que orar diante do altar da graça de Deus. E quando a gente ora diante do altar da graça de Deus, aquele que é fiel, ele honra você. Porque é aquele que prometeu, diz lá na carta a Timóteo, que é fiel em suas palavras. Então, a nossa oração tem que estar diante do altar da graça e nele crer, porque quem fez a promessa é fiel. Meu amado, nós não podemos estar na graça com cabeça de lei. Quem me entende? Amém. Nós não podemos estar na graça de Deus com cabeça religiosa. Veja o que diz lá em Romanos capítulo 12, verso 2. Olha só, Romanos capítulo 12, verso 2. Assim diz o Evangelho: e não vos conformeis com este século. Século aqui, entenda, religiões. Diga, religiões. Aqui são aqueles pensamentos religiosos que você tinha, que nunca acrescentaram nada na tua vida. E Deus, aqui nessa narrativa, nos ensina: não aceite, não receba isso para a sua vida como se fosse uma verdade, pois é tudo uma mentira. Os amuletos que você teve um dia, a idolatria que você viveu no passado, as correntes, as campanhas, os sacrifícios, enfim, tudo aquilo, Deus não quer que você aceite para a sua vida. Amém? Uma vez mais vou ler do início, muito importante isso. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de quem? De Deus. E qual é a boa e perfeita vontade de Deus? A graça. O evangelho da graça de Deus. Diga isso para esse irmão que está do seu lado. O evangelho da graça de Deus é a boa e perfeita vontade de Deus. E na graça de Deus, diga: Jesus não está morto. Diga: está vivo. Já que estamos aqui no livro de Romanos, abra agora no capítulo 7, verso 4. Romanos capítulo 7, verso 4. Aqui temos mais uma evidência bíblica que Jesus venceu a morte e que ele não é mais o Jesus judeu carne, o Jesus que o homem religioso tem pintado, desenhado, ensinado lá fora. Olha só: assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei. Primeira explicação. Nessa narrativa Deus nos ensina duas coisas, e a primeira ele já está ensinando. Depois da vírgula diz: por meio do corpo de quem? De Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Aqui Deus nos ensina duas verdades muito importantes. A primeira verdade é que o Senhor Jesus aboliu a lei através do seu sacrifício. Ele aboliu o jejum, ele aboliu as ordenanças, como por exemplo os sacrifícios, batismo em águas, a Páscoa. Diga Páscoa. Porque o homem, ele cumpria
cumpria e cumpria as coisas da lei, mas estava sempre em pecado. Não era assim na lei? Aí veio o Senhor Jesus, como sacrifício, como oferta perfeita, e cumpriu a lei. Quando a lei foi cumprida, ela foi o quê? Tirada. Por isso que aqui diz que vós morrestes relativamente à lei. Uma vez que ela é cumprida, ela é tirada. Assim como Judas. Quando Judas cumpriu o seu propósito, ele foi o quê? Tirado. O mesmo aconteceu com quem? Com o diabo. Quando o diabo cumpriu o seu propósito, ele foi o quê? Tirado, destruído. No caso do Senhor Jesus, quando ele cumpriu a lei, ele deixou de ser Jesus de Nazaré, o Jesus judeu, e passou a ser o Jesus ressuscitado, Espírito e verdade. Então nessa narrativa entendemos duas coisas: a lei foi abolida e também o Jesus segundo a carne, para que você esteja em adoração ao Jesus ressuscitado. Porque aqui diz que enquanto você estiver adorando a Jesus de Nazaré, você não frutifica para Deus. É isso que está escrito aqui. Vamos ler uma vez mais o finalzinho? Em nome de Jesus? Olha só. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, diga, a outro. Então você deixa de servir a um Jesus para passar a servir ao outro. O verso está ensinando claramente um Jesus antes da cruz e um Jesus depois da cruz. Está claro isso? Para pertencerdes a outro. Aí ele diz que outro é esse: a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. No caso de Jesus, não é mais para adorarmos a Ele segundo a carne, e sim segundo o Espírito. Amém? Amém. Jesus quer que você, através dessa narrativa, conheça Ele como Ele é. Como é que é Jesus? Espírito. É dessa maneira que o Senhor Jesus quer que você conheça Ele, porque Ele é o que está descrito aqui. E Ele faz questão de dizer, através da boca de Paulo, ó, esquece o outro. Jesus de Nazaré foi a roupa, foi a carne que vestiu o Espírito do Cristo ressuscitado. Aquela carne ficou para trás. Depois da cruz, só a essência de Cristo é o que existe. Está claro isso? O que as igrejas estão fazendo aí, contando várias histórias, é um deboche em nome de Deus. Sim ou não? Sim. Olha Jesus na cruz e pense agora em tudo que Ele sofreu. Ele apanhou, Ele recebeu cusparada. Feche seus olhos, pessoal, e comece a pensar no sofrimento de Jesus. Ele sangrando, Ele sofrendo, puxar a barba de Jesus. Vocês sabem o que é isso, pessoal? É sofrimento. E as pessoas do Nordeste que pensam que estão agradando a Deus estão em situação ainda pior. Os pagadores de promessa, com aquela caricatura ridícula do que elas jamais deveriam fazer, porque Jesus está vivo, porque Jesus fez por elas o que elas não poderiam fazer. Nós temos que aceitar a oferta de Jesus. E quantos aqui aceitam o sacrifício de Jesus? O que Ele fez por mim e por você, não precisa você fazer de novo. Natal, Semana Santa, muita gente quer fazer de novo. É gente carregando cruz, tem até cruz motorizada.
Já tem pagador de promessa que já não quer sofrer tanto. Já tem agora a cruz motorizada para ajudar ele a cumprir a promessa. É verdade o que eu estou falando. Eu já assisti na televisão, já passou na televisão, cruz motorizada. Já tem rodinha em tudo, já vai ajudando a pessoa. Ah, meu filho, os pagadores de promessa estão acompanhando a modernidade, o progresso. A cada ano que passa, ninguém quer se sacrificar tanto não. Então, para finalizar essa reunião tão agradável, tão maravilhosa, cheia de conhecimento, eu quero lhe dizer algo muito importante. Se você não aceita o sacrifício de Jesus, você não frutifica para Deus. Agora, quando você aceita, você frutifica. O que é você aceitar o sacrifício de Jesus? É você não olhar para a morte, mas para o benefício que a morte trouxe. E o que foi que a morte trouxe como benefício para a sua vida? A salvação eterna. Abençoou você para sempre. Tornou você templo do Espírito Santo, herdeiro de Deus, pedra viva, sal da terra, luz do mundo, carta de Cristo, eleito de Deus e predestinado para sempre. Glória a Deus. Não olhe para o sofrimento, mas para o benefício que a morte trouxe. É isso. A morte trouxe benefício. Então olhe para os benefícios. Tem gente que está olhando para a morte, está olhando para Jesus crucificado. Aí Jesus à direita de Deus, glorificado, né? Depois que fez tudo, há mais de 2000 anos atrás. Puxa vida, Pai, é triste, entrando e saindo, todo mundo só olhando para a morte, e os benefícios ninguém quer tomar posse, ninguém olha para os benefícios que a morte trouxe. Já o povo da igreja Vida Cristã em Cristo Jesus está olhando para os benefícios. A gente deixou a morte para trás, porque não há alegria, não há satisfação no Senhor Jesus que você esteja chorando por um morto que não está morto. É complicado isso, né? Um morto que não está morto, um velório que não existe porque não tem defunto. Mas todo ano tem crente que quer pegar na alça do caixão, sem defunto nenhum, mas quer pegar a alça do caixão. Nós temos que estar em festa, em celebração. Olha o que diz aqui em Apocalipse. O Espírito Santo me fez lembrar de algo muito importante. Apocalipse capítulo 2, verso 8. 2:8. Vamos lá. Olha que verdade linda. Apocalipse 2:8. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve estas coisas, diz: o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Ou seja, um alguém que não está mais sujeito à morte. Digo, meu Jesus não está mais sujeito, diga, à morte. Para muito crente religioso é um sofrimento estar numa igreja que não tem as correntes, não tem Santa Ceia, não tem isso, não tem aquilo. Sim ou não? Uma cruzinha, um Jesus crucificado e por aí vai. É como diz: ai, tiraram as minhas chupetas, né? Tiraram as minhas chupetas. Então quer dizer, pastor, que não tem Santa Ceia? Então quer dizer que não tem aquela mão caliente, cheia de azeite na minha cabeça? Não. Não tem. Não tem diabo, não tem demônio, não tem isso e nem aquilo. Quando a carne é muito religiosa, a pessoa sente falta, como também de ser banhada nas águas. Porque aqui na igreja Vida Cristã não tem batismo nas águas, porque o nosso batismo é o batismo de Cristo. Ah, pastor, mas faz tanta falta para mim, eu gosto de ser banhada nas águas. Se você é casada, pede para o teu marido te banhar. Banha você e você fica banhada, né?
Desde que você nasceu, a tua mãe já te banhou, rapaz. Depois você ficou se banhando. Para que tanto banhar de águas? Então, quando a carne é religiosa, ela sente falta disso. E a carne que é religiosa fala: não tem isso, não tem aquilo. Desse jeito você não é abençoado. Não. Desse jeito você não está abençoado. Tem que ter azeite, tem que ter isso, tem que ter corrente, tem que ter sacrifício, tem que ter santa ceia, tem que ter aquela mão caliente. O pastor tem que banhar você nas águas. A graça de Deus diz que não precisa de nada disso. Amém? Uma vez que Cristo ressuscita, Ele acaba com os rudimentos. Você não precisa de nada físico, matéria, porque você já está completo e perfeito no Espírito. Diga: eu estou completo e perfeito no Espírito. Diga: não me falta nada. E com essas considerações finais que a gente acabou de ler, a nossa reunião está encerrada. A todos um ótimo dia, um domingo de vitórias, uma semana de muita ministração de anjos. E quarta-feira eu estou aqui esperando por você às 7 horas da noite, como também no próximo domingo. Se despeça desse irmão e diga para ele: você é mais que vencedor. A decisão de viver um conhecimento espiritual requer da pessoa muita determinação e perseverança. A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Você vai precisar quebrar tradições e conceitos religiosos que, na verdade, nunca acrescentaram em sua vida. Saiba que a verdade pode parecer estranha aos nossos ouvidos, porém o Senhor Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não adie mais o viver debaixo da graça e do amor de Jesus. Antes, deixe fluir seus ensinamentos maravilhosos, os quais transformarão a sua vida a cada dia. Saiba que Cristo é o único fundamento de nossas vidas. Venha conhecer a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a Igreja das Verdades que Libertam. Ministério Pastor Sandro Diniz. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.